outro domingo para hoje ficou uma pergunta no ar que eu quero te fazer nesta manhã. Acaso pode o coração de Deus ser movido por alguém em completa fragilidade? Ao cabo de anos e anos, mais de 2000 anos, as pessoas continuam a basear o que é a sua devoção ou a sua entrega quase numa lista de fazeres, não é? Eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer o outro, eu tenho que fazer o outro para agradar a Deus, eu tenho que fazer o outro para agradar a Deus, ou pelo menos para demonstrar que agrada a Deus. E a nossa vida e o nosse coração depois enche com vários sentimentos, exatamente aquilo que este desabafo que o pastor Vítor estava a dizer, que são sentimentos definitivamente, na minha perspectiva, são simplesmente, segundo os parâmetros teológicos da palavra de Deus, são coisas muito normais que nos aconteçam, mas está longe de ser aquilo que Deus sente acerca de nós. Estamos cá? O quê? Tenho que fazer o quê? Tenho que fazer... sim. Tá bem. E daí essa pergunta põe-se porque, ou seja, Paulo foi aquele que ao fim e ao cabo terminou por entender quando estava a ser açoitado com um aguilhão que era um enviado de Satanás e 3 vezes pediu ao Senhor para que o retirasse e o Senhor disse-lhe: não, Paulo, ou seja, é suficiente, a minha graça basta-te, a minha graça é mais suficiente. Então Paulo termina por concluir que ao fim e ao cabo era na sua fragilidade, na sua debilidade, então no qual ele se regozijava nas persecuções, exatamente nos sentimentos, por assim dizer também, no qual a fortaleza de Deus se aperfeiçoava. E a pergunta é, acaso nós conseguimos impressionar a Deus com as nossas capacidades, com as nossas dádivas, com os nossos dons, que ao fim e ao cabo vêm Deus? E simplesmente só queria tocar nisto antes de começar, porque Moisés foi um homem, por exemplo, o caso de Moisés, quando ele estava a receber as tábuas da lei, da parte de Deus, e chega cá abaixo, está escrito em Êxodo 32, toda a gente conhece, e Deus ira-se contra o povo e diz-lhe: bom, Moisés, agora a minha ira vai se acender contra este povo, porque quando tinham feito um bezerro e fizeram sacrifícios e fizeram todas aquelas coisas que ao fim e ao cabo eles pensavam que era aquilo que era correto, que era nada mais, nada menos a necessidade que o homem tinha de sentir-se bem e de adorar qualquer coisa. Precisavam de adorar, e como Moisés estava ausente, Arão não conseguiu de alguma maneira guiar o povo, e então olha, vamos deixar o povo, e eles fizeram aquilo, e vimos quando Deus diz que não, a minha ira vai se acender. Então Moisés, um homem que já estava com 80 anos, que tinha sido educado como um príncipe, que tinha tratado de fazer justiça pelas suas próprias mãos, terminou por fugir então depois ao deserto, e aí no deserto de Midian Deus trata com a sua vida, transforma-o manso, por ser considerado o homem mais manso à face da terra, e agora aqui encontra-se a liderar um povo, e este povo, diz a palavra de Deus, tinha uma dura cerviz, mas quando Deus vem a emitir, de alguma maneira, o desejo, vou trazer castigo sobre este povo, vê bem o que faz Moisés, um homem em fragilidade, que se sentiria provavelmente em fracasso, mesmo na sua própria chamada. Deus, ele tratou de fugir porque achava que não era capaz, mas Deus desejou usá-lo. Mas ele intercede pelo povo. Ele intercede pelo povo, recordando-lhe a Deus: Senhor, porque é que os egípcios vão dizer depois que este povo seja consumido? Porque é que tu os tirastes para depois a seguir castigá-los? Era como Moisés estava a dizer: bom, Senhor, se a fim e ao cabo eu que fiz as coisas indevidamente, ou seja, tratei de aplicar justiça de acordo às minhas próprias mãos, fugi, não fui aceito pelo meu povo, pelos hebreus, tu a seguir escolhes-me a mim? E então porque é que, se tu me poupas e se tu me escolhes, porque é que tu também não poupas o teu povo?
E na realidade, há uma coisa que nós estamos totalmente equivocados, é que nós pensamos que as pessoas, por quando estão numa fragilidade, ou seja por conduta, seja por pensamento, seja por aquilo que seja, chegam a um ponto em que têm que fazer qualquer coisa, em que têm que estar num patamar aparente para tocar o coração de Deus. E nós, quando vamos ao parâmetro da Bíblia, desde Gênesis até o livro da Revelação, nós vemos que é totalmente ao contrário. Que é aquele quando está quebrado, quando está prostrado, quando não se crê grande coisa, é aquele cuja sua oração, sincera e honesta, é capaz de tocar o coração de Deus. E a oração de um homem quebrantado como Moisés, que não pensava que era a pessoa idónea, tinha perante si todas as suas fragilidades. Foi aí essa oração do homem fragilizado que moveu o coração de Deus. Estamos cá? Só queria deixar isto como um patamar para entrarmos na palavra. A palavra, o título da predicação ou da pregação, por assim dizer, é Purificai as vossas mãos. Moisés era um homem fragilizado, mas era um homem que estava purificado. E a pureza é algo que é aquilo que Deus deseja das nossas vidas. Não é que nós aparentemos, mas é que estejamos em pureza, estejamos no estado no qual estamos. Isso é aquilo que Deus aceita. Vamos orar, amém? Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, agradeço o privilégio que Tu nos dás de estarmos, Senhor, juntos e sobre todas as coisas estar contigo, Senhor, estar à volta da Tua Palavra. A Tua Palavra é aquela que vem, Senhor, fazer a obra do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. É aquela que penetra até o mais profundo do nosso coração, discerne os pensamentos e os tétanos, Senhor. Corta, Senhor. Desarraiga tudo aquilo que não provém de Ti. Peço-te, Espírito Santo, Tu faças a obra, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. A Tua Palavra não volta para Ti vazia, Senhor. Queremos pôr-nos à Tua ação. Queremos clamar-te por misericórdia, Senhor, que nos limpes, nos purifiques, Senhor, e nos santifiques em Ti, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Queria convidar-te a que abrisses a tua Bíblia em Filipenses, Tiago, capítulo 4, verso 6 em adiante. Tiago estava a falar acerca de onde é que vêm as contendas, as divisões, e estava a falar de uma forma que podemos personificá-lo, e começa por dizer que essas coisas vêm do nosso interior, vêm pelos nossos sentimentos, por aquilo que cobiçamos, por aquilo que temos, que não temos, aquilo que invejamos. Até que chega a um ponto em que ele diz, Deus, antes... podemos ler o 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos perante Deus, resistid ao diabo e Ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo duplo ou dobre, limpai o vosso coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Amém? Queria enfatizar a necessidade de que nos cheguemos a Ele e que purifiquemos as nossas mãos. Sabemos que estamos nesta quadra natalícia da natividade, onde a sociedade ocidental, ou por assim dizer, celebra o Natal, celebra-se o nascimento de Jesus. Ao fim e ao cabo é uma quadra que a nível mundial adaptada, não é que seja a data em si, à partida tem um sinónimo de esperança, não é? Ou seja, toda a gente, de certa forma, tem uma relação com a natividade ou com o celebrar o Natal, de estar em família, estarmos juntos. Tem um símbolo de esperança, tem um símbolo, ao fim e ao cabo, de alegria, de salvação.
entendamos que foi por causa do nascimento de Jesus que, ao fim e ao cabo, estamos e podemos hoje ser chamados filhos de Deus. Ele veio para aquilo que era seu, era rei, mas como rei veio numa manjedoura quando os seus pais iam cumprir um censo. Mas sabemos sobre todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e todas as coisas subsistem nele. Agora, põe-se aqui uma questão que é exatamente o de purificar as nossas mãos. Moisés, eu dei aqui o exemplo de Moisés, ou seja, Moisés era um homem naquela fase que já estava purificado, já estava tratado. Ele teve que ter um tratamento de 40 anos para que fosse considerado o homem mais manso. Não foi que ele tivesse que fazer nada, ele teve que estar num lugar árido, teve que estar no deserto. Os lugares áridos que nós tratamos de evitar, ou os lugares áridos aos quais nós somos levados e nos acostumamos a viver simplesmente baixa cobertura da graça, como aquele povo que andou 40 anos no deserto e eles tinham provisão e tiveram a graça de Deus. Mas toda aquela geração de homens de guerra ficaram prostrados no deserto porque não se purificaram. Eles eram circuncisados, baixa tradição fisicamente, mas não circuncisaram os seus filhos que nasceram no deserto. E então Deus dá a palavra a Josué para que os circuncisasse. Significa para que é um símbolo, a circuncisão é um símbolo de santificação, é um símbolo de desarraigo, de abertura a um novo pacto e uma nova aliança que Deus vinha trazer. Agora, é interessante quando nós lemos estas palavras que temos que nos refutar à nossa própria imagem, que era aquela imagem que Moisés tinha de si mesmo, que era uma pessoa que era pecador, ou seja, que não era suficiente para aquilo que Deus desejava nele. O que acontece grande parte das vezes é que nós nos sentimos preparados ou nos sentimos, ainda ontem dizia isso a um dos meus filhos, normalmente aqueles que se sentem preparados e que dizem eu sou ou quero fazer, e este trabalho deveria ser para mim, este ministério devia ser para mim, é exatamente aqueles aos quais Deus não escolhe. Deus escolhe aquele que não se sente preparado, que não se sente digno e, ademais, que agoniza no seu interior com o próprio chamado do Senhor por ver a sua incapacidade para levar a cabo uma obra tão grandiosa. Mas aqui há algo que nós temos que entender e é algo que nos refuta outra vez à pergunta: acaso pode um homem totalmente frágil, um homem que, enfim, considera-se ele mesmo como incapaz, tem incertezas acerca da sua própria mente e do seu próprio coração, acaso estas pessoas podem mover o coração de Deus? Acaso estas pessoas podem agradar a Deus? Entendido sim que são, mas entendamos uma coisa. Eu quero ler-te uma escritura em Abacuque que diz assim: sobre a minha terra, sobre a minha torre de vigia me colocarei, dizia o profeta, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá. E o que eu responderei no tocante à minha queixa. O profeta tinha uma queixa, então diz que o Senhor lhe respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possam ler quem passa a correr. Pois a visão ainda é para um tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Está a falar acerca da vinda do Senhor, está a falar acerca do Canaã físico que é Jesus Cristo. Agora entendamos uma coisa, aqui no verso 3, ainda que se demore, ninguém tem paciência. É a virtude que menos existe hoje em dia nas pessoas, é a paciência. As pessoas querem as coisas rápidas, querem as coisas agora, querem as coisas ao toque de um dedo e, em vez de esperar, desesperam. Por isso, nesta estação era de perguntar: muitos celebram ou querem celebrar a Jesus, mesmo aquele que não o conhecem, mas aquelas pessoas que confessam que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, quantos são aqueles que querem mais celebrá-lo do que por ele esperar e estar em vigia? Ou melhor, estar em alerta a ver o que é que Deus Jesus quer para as suas vidas. Quem são aqueles que querem assumir a sua própria condição frágil de pecador, inclusive assumir que têm um coração com ânimo duplo e dizer: eu quero limpar o meu coração? Há muitas coisas que nos fazem confusão, como o pastor Vítor dizia, mas uma coisa que eu cada vez mais entendo é, por muito que façamos,
por muito que instiguemos ou por muito motivemos, unicamente o homem espiritual é aquele que discerne as coisas do Espírito. E há uma obra que somente Deus pode fazer. A conversão não vem por meio de nenhum predicador, vem por meio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem embeber a palavra que é viva, o verbo feito carne, e vem tocar as pessoas e transformá-las. Os grandes avivamentos experimentados na igreja ao longo dos séculos foram sempre precursionados pelo poder do Espírito Santo. Nunca mediante a ação humana. A única ação humana que havia era que, nomeadamente, como Pedro esteve preso na prisão, havia uma igreja que orava, havia um grupo de pessoas que orava, havia um grupo de pessoas que assumia que era insuficiente, que era pecadora, que tinha duplo ânimo e que, portanto, como não tinham forças em si mesmos, tinham que recorrer às forças de Deus e oravam. E então Pedro caiu-se-lhe os grilhões, foi-se-lhe aberto e pôde sair da prisão. Assim muitos podem encontrar-se como Pedro, e Pedro era o sinónimo da igreja, mas nomeadamente se houver alguém que ore, se houver alguém que esteja na brecha, então cairão os grilhões e se lhes será aberto os olhos do coração. E Deus deseja que nós vigiemos. Deus deseja que haja no nosso coração um anelo de estar alerta. Eu sei que é difícil estar alerta, porque temos muitas distrações, temos inclusive muitas coisas que de alguma maneira nos complacem, mas Deus deseja que nós nos ponhamos alerta, que vigiemos, que esperemos, que aprendamos a esperar nele, que aprendamos a esperar que ele venha fazer a obra, que ele se venha manifestar, que ele chegue à manjedoura e que recebamos um anúncio que Emanuel, Deus está com nós outros, ele, o Messias, veio para fazer com que os nossos grilhões, os grilhões do nosso pensamento, os grilhões do nosso coração caiam, com que sejamos purificados. Muitos queremos purificar o caminho, não conseguimos purificar o nosso caminho. Muitos entendemos que a santidade é uma espécie de aspecto, é uma espécie de, não sei, de mostrar às pessoas que fazemos isto ou aquilo. A santidade só pode produzir o Senhor nas nossas vidas. A purificação só pode produzir o Senhor na nossa vida. A única coisa que nós temos que assumir é a nossa condição de duplo ânimo e de pecadores. E com a nossa fragilidade não termos medo. Não é costumaz. Na igreja normalmente as pessoas gostam de ter um super pastor. Alguém que perpetre uma imagem de, enfim, imaculado. Mas não, na realidade é que Deus escolheu o vil e o menosprezado deste mundo para trazer vergonha à sabedoria. Deus escolheu a pescadores, Deus escolheu a cobradores de impostos, Deus escolheu a pessoas que não estavam preparadas, a pessoas que não tinham grande renome, não tinham uma escola teológica, não tinham uma bagagem tradicionalmente religiosa e conhecedora, embora tivessem tradição, porque eram do povo hebraico. Deus escolhe-te a ti e a mim, pessoas que não temos muito que oferecer, mas se nos humilharmos na nossa própria condição, seja por que fase da vida estejamos a passar, Deus está atento à oração do seu povo. Deus está especialmente atento à oração daquele que tem um espírito quebrantado e humilhado diante do Senhor. E então Deus, atento a essa oração, comovido no seu coração, tal como ouviu a oração de Moisés, poupou um povo de receber a ira do Senhor. A tua oração, aí mesmo onde tu estás, tu pensas, não, mas é que eu estou a passar por esta situação, estou a passar pelo outro, ela pode comover o coração de Deus. Quando Jesus Cristo veio, quando Ele nasceu fisicamente, houve unicamente 3 tipos de pessoas que perceberam que Jesus Cristo tinha vindo. Quem não percebeu eram os especialistas na lei. Os que estavam na igreja, os fariseus e os saduceus, aqueles que aí abriam a Torá e a liam e a conheciam, eles não perceberam. O mundo religioso, o mundo político não percebeu que Jesus tinha chegado. Mas houve 3 tipos de pessoas. Entendamos uma coisa, definitivamente a religião não, porque a religião é como uma cama cómoda que nos permite que possamos
de estar deitados sobre uma cama de letra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra leva-nos a viver debaixo de ritos, de fórmulas, inclusive aqueles que usam do dom de Deus de poder passar a palavra, usam estes ritos e essas fórmulas para tratar de cativar audiências. Mas, nomeadamente, cuidado que isso pode nos fazer cair num ritual no qual estamos ausentes de ouvir a voz de Deus e de estarmos na presença de Deus. E eles não entenderam. Naquele momento não entenderam o momento histórico para irmos refutar-nos ao nascimento de Jesus. Mas, nomeadamente, houve três grupos de pessoas. Uns foram os pastores que estavam despertos, que estavam a guardar o seu rebanho e ouviram a voz do anjo. Podemos refutar-nos a Lucas capítulo 2, do verso 8 em adiante, simplesmente se quiseres tomar nota. Eles estavam onde tinham que estar. Este é o grupo das pessoas que hoje em dia não dependem da sua condição, seja ela uma condição honrosa ou menos honrosa, para serem, porque ser é estar no lugar onde tens que estar. Estamos cá? Este é o grupo das pessoas que não quer aparentar estar perfeito, estar santificado, mas aceita que, mediante a sua condição, seja ela qual seja, eles estão no lugar onde têm que estar. Não porque, enfim, querem mostrar às demais pessoas que estão, mas sim porque estão onde estão, porque Deus coloca-os no lugar onde estão. São aquelas pessoas que, seja pela fase da vida que estão a passar, entendem que é Deus que levou aí. E esse é um processo necessário sobre o qual Deus está a purificar as nossas mãos, está a limpar o nosso coração e está a fazer-nos reerguer dos nossos joelhos trementes. Estamos aqui? Estes pastores eram homens, por estar onde tinham que estar, na situação em que estavam, que era aquela que deviam estar, eles ouviram a voz do anjo. Os saduceus e os fariseus, os pastores, os reverendos e os religiosos, estavam deitados na sua cama, confiados com a sua autopreservação e com aquilo que era necessário para as suas vidas, porque já davam tudo por garantido. E perderam o maior momento. Estes pastores, na sua simplicidade de condição, são aquelas pessoas que estão onde Deus as coloca, na condição em que estão naquele momento, na situação pela qual passam naquele momento, mas estão a fazer aquilo que Deus lhes manda fazer. E então ficam num estado de alerta. A seguir, diz a palavra de Deus que houve uns homens que eram os magos do Oriente, ou os reis do Oriente, que eram homens que inquiriam, estudavam os céus, consideravam-se e são dados pela nossa cultura ocidental como sábios. E é verdade, está relatado em Mateus capítulo 2, verso 1, adiante até ao 12, se quiserem tomar nota. Mas esses homens, como inquiriam, buscavam os céus, porque eles sabiam que iria nascer o rei dos judeus. Não eram da cultura. E há muitas pessoas que são pessoas que estão alerta, que não são da cultura evangélica, que não pertencem à igreja. Mas eles inquirem, eles sabem que o rei Jesus existe. E esses agradam a Deus. Esses puderam presentear a Maria, José e a Jesus naquela manjedoura. Eles puderam, homens com proeminência social, mas cujo seu coração inquiria. Este é o grupo das pessoas que, independentemente da sua cultura religiosa, independentemente da sua cultura pessoal, da sua filosofia, o seu coração inquire e levantam os olhos aos céus, sabendo que dos céus vem a sinal. Já o salmista o dizia, que os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz a declaração ao outro dia e uma noite revela o conhecimento à outra noite. Não fala aos céus, não falam, não tem palavras, não se lhes ouve a voz, um dia tão pouco ao outro, porque toda a terra estende a sua linha e as suas palavras, estas são as de Jesus, serão até ao confim do mundo. Nele ele pôs uma tenda para sol
que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a sua carreira. Estas pessoas que inquiriram puderam entender este Salmo 19, que o salmista inspiradamente fala sobre a glória de Deus e sobre a sua vinda. Quem? Pessoas que inquirem. As pessoas que inquirem estão despertas, não estão adormecidas, nem dão as coisas por garantidas. E depois também há outro grupo de pessoas. Existia um homem que se chamava Simeão. E este Simeão, Perpétua, diz que era um homem justo, temente a Deus e esperava. A palavra esperava. Lemos que Abacuque fala exatamente de esperar, de permanecer. A promessa está aí, há que esperar. E este homem reflete aquelas pessoas que são justas, que são temerosas. Um grupo de pessoas que teme ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é um grupo de pessoas que põe uma aparência, senão um grupo de pessoas que teme. Um grupo de pessoas que entende que não pode praticar justiça, mas que é justificado por aquele que vem. Porque ele era justo. O que é que significa ser justo de acordo à palavra de Deus? Ser justo não é praticar as coisas corretas. Ser justo é confiar que Deus fez justiça por nós. E quando nós somos resgatados pela sua palavra, então passamos a ter ações de pessoas transformadas, novas criaturas, pessoas que já não mentem, pessoas que já não enganam, pessoas que já não defraudam. Mas oportunamente acontece. Então o desejo do coração torna-se exatamente de aborrecer aquilo que aborrece a Deus. Não quer dizer que não cometamos, como diz a palavra de Deus em Pedro, isto é, que nós não necessitamos já que se nos revele nenhuma das coisas, porque temos o Espírito Santo nos revela, e diz também que há uma coisa muito importante. Nós somos pecadores, mas a grande diferença do pecado é que somos pecadores redimidos porque já não permanecemos em pecado. Amém? Já não permanecemos. Podemos pecar? Evidentemente que claro que sim. E aqui vemos estes três tipos de pessoas. Pastores, pessoas que estão em vigia, estão onde têm que estar. Reis do Oriente, pessoas sábias que inquirem ao Senhor e que desejam estar na sua presença. Simeão, que reflete aquelas pessoas que temerosamente e buscando a justiça de Deus, aguardam. Estas pessoas são as pessoas pelas quais receberam uma revelação. Mas nenhum deles estava adormecido, nenhum deles estava, dou isto por garantido, senão que ao contrário. Havia algo que era patente nestes três grupos de pessoas. Era que ambos, todos eles estavam à espera, vigiavam, estavam pendentes, inquiriam, sabiam, não tinham certezas, não tinham tudo controlado, mas podiam confiar que o Rei Jesus, o Salvador do mundo, Ele vinha. Aquilo que está à nossa volta quer hipnotizar-nos, quer distrair-nos. A religião quer produzir uma forma de sono que muitas das vezes apela aos nossos mais recônditos sonhos da mente para alcançar aquilo que mais complace a nossa carne. Mas Deus deseja que estejamos em vigia. Deus deseja que esperemos, que anelemos a sua presença. E a sua presença, então, sobre aqueles que esperam, que estão postos em sua vigia, sobre aqueles que temem, sobre aqueles que estão na condição que estão, entendendo que estão nesse lugar que é onde Deus os pôs, então Ele manifesta-se. Lendo uma escritura que diz: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração? Livro dos Provérbios. Limpos todo o meu pecado. Quem poderá dizer? Poderemos dizer que purificamos o nosso coração? Que estamos limpos do nosso pecado? Diz a palavra: duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor. Tanto uma coisa como a outra. Considerar-nos limpos ou purificados? Podemos? Claro que não. Diz o Senhor que isto são duas espécies de medidas. Mas diz que até a criança se dará a conhecer
pelas suas ações, se a sua obra, diz comigo, for pura e reta. A pureza não é uma ausência de inclinação para o pecado. A pureza é um desejo de afastar-nos do pecado. Isso é a pureza. E de aceitar a nossa condição tal qual como ela é. Poderemos dizer que estamos limpos? Não. Podemos dizer de pecado estou purificado? Claro que não. Será que podemos dizer que moramos na presença do Senhor? É engraçado uma pergunta que o salmista se faz, David. Evidentemente, compartilhei aqui isto uma vez convosco já há um tempo, no qual exatamente é quando Uza aparece por ter deitado a mão à arca do Senhor. Mas David faz esta pergunta nos Salmos 24, mas também no Salmo 15, que eu gostaria de ler este Salmo. Diz desta maneira, faz a pergunta de outra maneira. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem é que estará na tua presença? Senhor, quem é que morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade. Podes dizer sinceridade? Sinceridade significa sincera. Hoje em dia já não são só as mulheres que utilizam, como é que chama isto? A cera, a maquilhagem. Hoje em dia também já está de moda com os homens. Sincera. Não temos uma só face, sinceridade, um só manto, um só Espírito, um só Senhor. E pratica a justiça, praticar a justiça. Desde que seja de Deus e atentemos à sua palavra, poderemos praticá-la. E fala, diz comigo, verazmente, diz-me verazmente, segundo o seu coração. Agora, evidentemente que de uma forma religiosa poderíamos aplicar aqui um versículo que normalmente quase todas as pessoas aplicam. Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Enganoso é o coração sobre todas as coisas, verdade? Então como é que, se o coração é enganoso, e se o temos que guardar, que dele procedem as saídas da vida, como é que diz aqui, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, falas verazmente segundo o seu coração? Porquê é que achas? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afrenta contra o seu próximo, aquele cujos olhos o reprova é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Mas a questão que o salmista faz e dá a resposta, ele faz uma pergunta e dá a resposta. Agora, todos estes requisitos de sinceridade, praticar justiça, falar verdade, segundo o seu coração. O que é que significa segundo o seu coração? Como é que tu interpretas e vês esta palavra, segundo o seu coração? Temos um coração que nos engana. É que independentemente de qual seja a nossa condição, falamos de acordo ao nosso coração. Falamos aquilo que há no coração. Estamos cá? Estamos cá? Porque a parte da purificação não pode ser levada a cabo se nós não somos e não falamos aquilo que somos tal qual somos. Independentemente de qual seja a nossa condição. Estamos aqui? Independentemente de que a nossa condição seja a maior condição de fragilidade, de quebrado. Não queremos impactar a ninguém. Queremos ser aquilo que somos pela graça de Deus. E então a graça de Deus manifesta-se e purifica-nos. É a graça de Deus que nos vai desviar de falar mentira. É a graça de Deus que nos vai fazer com que possamos praticar justiça. É a graça de Deus. É Cristo em nós e não nós por meio daquilo que aprendemos, por meio da experiência, por meio daquilo que possamos fazer. Não, é Cristo e o poder do seu Espírito Santo operar na vida, no nosso coração, que nos vai levar a falar a sinceridade daquilo que há no nosso coração. E isso é onde Deus manifesta a sua graça e purifica o nosso coração, purifica as nossas mãos. E então a segunda pergunta que ele faz exatamente de outra maneira, o salmista de Salmo 24, do 3 ao 5, é: quem subirá ao
ao monte do Senhor? Quem estará no lugar, no teu santo lugar? E diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Poderemos alcançar a pureza de coração? Poderemos alcançar ter as mãos limpas por nós mesmos? Não. É impossível. Podemos ser santos como Ele é santo. Ele diz, ser santos como eu sou santo. Ser perfeitos como eu... Poderemos ser? Não. Nós por nós mesmos não conseguimos. Mas se desejamos sublimemente estar em guarda e esperar ao Senhor, Ele é aquele que faz a obra nas nossas vidas. Aquele que é limpo de mãos por coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor. Amém? Põe-se sempre o mesmo. Chegai-vos a Deus, dizia Tiago em capítulo 4. Chegai-vos a Deus. Queria ler também em Hebreus, capítulo 12. Estas tribos estavam todas parecidas e o autor da Epístola de Hebreus fala, e anteriormente está a falar sobre o trato da disciplina. E então chega a um ponto em que ele diz, bom, aquilo que vocês têm que fazer é o seguinte. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Diz comigo, levanta as mãos cansadas. E os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. E há muitas pessoas que precisam de ser saradas. Mas sobre todas as coisas precisam de ser saradas dos seus conceitos equivocados do que é a obra de Deus nas suas vidas. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem que nos santifiquemos não podemos ver ao Senhor. Sem que nos purifiquemos não poderemos estar na presença do Senhor. Também dizia o salmista, como purificará o jovem o seu caminho? Aqui, independentemente da idade, acho que somos todos jovens. Observando de acordo com a tua palavra, observando a sua palavra. Quando nós agarramos na palavra de Deus, o primeiro sentimento que me assola é a incapacidade de pôr em prática. Estamos cá? A incapacidade de pôr em prática. Mas é a graça de Deus a manifestar-se nas nossas vidas, na nossa incapacidade de pôr em prática a palavra de Deus, que vai fazer com que a sua palavra seja prática nas nossas vidas. Estamos cá? E sendo que a sua palavra é prática porque a observamos, então vamos gradualmente, na sua graça, levando-a à prática no dia a dia. Quando fala da palavra e observar a sua palavra, é observar a Jesus, porque Jesus é o verbo feito carne. Ele nasceu-nos para nos salvar, Ele nasceu para purificar as nossas vidas, para que possamos estar no seu santo lugar, para que possamos estar na sua presença, para que possamos anunciar não o nosso conceito das boas novas, mas as suas boas novas. Então, há uma coisa que todos devem fazer e é aquilo no qual que está hoje em dia mais mórbido na Igreja de Deus, é clamar ao Senhor, clamar-lhe a Ele, para que Ele nos revele, para que Ele nos guie. Em Jeremias diz a palavra do Senhor, Jeremias 33, lendo o verso 3, clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Quantas vezes disseste a alguém, não, clama ao Senhor, que Ele vai anunciar-te coisas grandes e firmes, coisas que tu ainda não sabes. Mas depois há que continuar a ler e diz, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas do rei de Judá, que foram derrubadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor. Porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda sua maldade. Muitas das vezes o rosto do Senhor está escondido de nós, uma cidade, por causa da nossa maldade. Mas há uma promessa de Deus, diz, eis que eu farei vir sobre ela saúde, diz comigo, eis que quem? O Senhor Jesus fará vir sobre nós saúde, cura, e vai sarar-nos, diz, e sararei.
E diz, não somente por aí, não vou ficar por aí, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Quem? O Senhor vem em prol. Mas a cidade está assolada de maldade. Mas quem é que a vai livrar? O Senhor. E diz, e removerei o cativeiro. Vamos personificar Judá e Israel nas nossas vidas. E removerei o cativeiro da nossa mente e do nosso coração. E os edificarei como ao princípio. É o Senhor que vai fazer isto, amém? Queres receber esta promessa para ti? É o Senhor que vai fazer isto na tua vida. Não és tu que o vais fazer, é o Senhor. Ele removerá o cativeiro da tua vida, do teu coração, da tua mente, os teus conceitos equivocados, as tuas interpretações religiosas equivocadas e teológicas. E Ele vai edificar-te como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com qual pecaram contra mim. Amém. Tremenda promessa, e perdoarei todas as suas iniquidades com a qual pecaram contra mim e que transgrediram contra mim. E esta cidade, diz comigo, e esta cidade me servirá de nome de alegria. Significa que nós converteremos, ou seja, seremos convertidos. Deus converterá em nós o nosso lamento em baile. Estamos aqui? Serviremos de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que o ouviram, todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão, as pessoas vão se espantar e vão se perturbar por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que Deus te dá. Amém? Esta é a promessa de Deus para ti e para mim. Deus fará isto. Deus será aquele que operará isto na tua vida e na minha vida. Diz a palavra do Senhor em Tito 2:11 ao 15 que, porque a graça de Deus manifestou-se. Jesus manifestou-se trazendo salvação aos homens, ensinando-os o que fazer. Ele ensinou-nos a quê? A renunciar a quê? À impiedade, às concupiscências mundanas. Então dá-nos um conselho. Então vivamos neste presente século de forma sóbria, diz comigo sóbria, justa e piamente. Como é que é possível fazer isto? Eu acho impossível fazer isto. Somente pela graça de Deus, somente Deus em nós poderá levar-nos a viver de forma sóbria, de forma justa e de forma pia, aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo por nós, para, diz comigo, remir-nos de toda a iniquidade e purificar, porque Deus está a purificar para si um povo seu, um povo especial, zeloso de boas obras. E dizia, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade e ninguém te despreza. Deus está a preparar para si, a purificar para si um povo. Nós estamos num trâmite, estamos num processo, e esse processo não seremos capazes de levar a cabo. Esse processo somente Deus levará a cabo. A nossa prerrogativa é pensar que nós temos que ser fortes, nós temos que dar uma aparência que podemos, porque nós conhecemos a palavra de Deus, então vamos poder fazer. A prerrogativa de Deus é ao contrário. Porquanto tu te quebrantas, porquanto tu assumes as tuas fragilidades, porquanto tu assumes a tua condição de pecador, porquanto tu entendes que estás na situação em que estás, porque eu estou a tratar contigo, então eu farei a obra em ti. Não é importante o teu prestígio, ao contrário, é importante que por meio de ti eu possa ser prestigiado e glorificado. Amém? Nós não queremos guardar o nosso prestígio, então queremos estar no modelo da autopreservação e queremos ser nós a fazer as coisas, nós a controlar as coisas, inclusive é fazer a obra de Deus sem Deus. Não é possível. Não é possível. Porquê? Porque o nosso coração é dado à maldade. A nossa condição é uma condição pecaminosa. Mas quando nós revertemos isto, a maior verdade de todas é que Deus agrada-se daquele que está na maior condição de fragilidade, naquele que não consegue já combater, naquele que assume os seus pecados e diz, mas ó Senhor, se tu podes fazer a mim, porque é que não podes fazer nos outros? Porque se tu a mim me salvaste e me escolheste para ir ao Egito, Senhor,
Porque é que agora vais trazer a tua ira sobre este povo? Deus não quer trazer a ira sobre ti e sobre mim. Deus é um Deus justo e na sua justiça Ele deseja alcançar-nos com a sua salvação. Amém? Agora, a nossa condição é aceitar aquilo que somos e não tratar de criar uma imagem daquilo que nós somos. E essa é a grande diferença que nós vemos na palavra de Deus. Ao longo das diferentes histórias de homens que foram escolhidos para ser usados para a glória de Deus, eles foram homens que aceitaram a sua condição. David tinha um coração conforme ao de Deus. David cometeu pecado, não por causa de Betsabé. Ele cometeu pecado, também não foi por causa de ter ficado no palácio. Não, porque ele chegou a um ponto em que ele pensou que era dono de todo o seu reino. Ele quis tomar o lugar de Deus. Dizer, esta obra que Deus me encarregou agora é minha. E aí cometeu, mas David nunca perdeu a sensibilidade à voz de Deus. Quando Natã traz a causa para ele julgar, daqueles homens, um que tinha muitas ovelhas e tinha muito gado e o outro só tinha uma e depois o outro foi pescá-la, ele então, David, como rei, tinha que emitir o juízo. E emitiu o juízo, toda a gente sabe da história, não sabem? E ele disse, não, é esse há que... Vamos fazer o que é esse homem? Não, se esse roubou a ovelha ao outro e tal. Então que saibas, disse Natã, que saibas que tu, David, rei de Israel, estás a proferir o juízo sobre a tua própria casa. E diz a palavra do Senhor que automaticamente David, o que é que fez? Não, ele era rei, ele podia até mandar desahuciar o profeta, dizer, vai-te embora daqui, vou trazer outro profeta para que me conte outra história. O que é que ele fez? Ele era como os pastores, estava no lugar onde tinha que estar, na condição em que tinha que estar, independentemente da condição que ele tivesse naquele momento, atualmente não era a correta. Mas ele ouviu a voz de Deus por estar nesse lugar, porque ele esperou que Deus lhe falasse. Falou-lhe por meio do profeta, ele humilhou-se, produziu, pois, frutos dignos de arrependimento. Por isso diz Deus dá maior graça. Portanto, a quem? Aos que se ensoberbecem, não, aos humildes. Por isso diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele, não diz, não, vai lutar contra o diabo. Não, diz, resiste. Como é que resistes? Observando a palavra de Deus. E então, como é que vais limpar as tuas mãos? E como é que vais purificar o teu coração? Mediante a sua palavra. Paulo, e isto é um problema que todos nós podemos passar, ministerialmente e no próprio ministério. Este ministério tem uma virtude, é que nasceu puro. E se nós voltamos à pureza que há em Cristo Jesus, à sencillez, simplicidade. Em português diz simplicidade, em espanhol diz sencillez. Por isso Paulo dizia à igreja de Éfeso, temo por vós que os vossos sentimentos estejam corrompidos da mesma maneira que Eva foi corrompida pela serpente e que vos afasteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus, a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores do templo, mas essa é a pedra angular onde todo o coração, aquele sobre ela cair, será quebrantado. E um coração quebrantado e humilhado, Deus não rejeitará, sempre aceitará. Mas Paulo dizia, bom, eu sou judeu de judeus, mas, diz a palavra do Senhor que ele refutou, tomando a Escritura, se quiserem tomar nota da Escritura, Filipenses 3, 7 ao 21, diz, tomei aquilo que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Não, eu era isto, eu era aquilo. Não, isso é peanuts. Não serve de nada. E diz que, na verdade, também tenho por perto todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Ele estava concentrado como aqueles homens em conhecer mais Deus, pelo qual sorvia perda todas as coisas e as considero como esterco, ou seja, ele considerava por esterco aquilo que ele tinha anteriormente. Ele era de boas famílias e tal, podem subir já os irmãos da alabança que eu estou a terminar, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas aquela que vem pela fé em Jesus Cristo. Amém? Aquilo que acontece é que nós estamos formatados a uma justiça que vem por lei. Estamos cá?
Tu e eu estamos formatados a viver num tipo de justiça que é uma justiça que vem de lei. Paulo, não. Eu quero aquela justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Mais à frente diz, cuidado, e este é um grande perigo. Muitas das vezes nós, no nosso caminhar, pensamos que já alcançamos alguma coisa. Como aquele povo que andou no deserto e que, enfim, tinha reputação, tinha tempo de andar ali. Não que já tenha alcançado. A maior impureza que pode existir e que nos afasta de Deus totalmente é pensar que temos direito a alguma coisa ou que alcançamos alguma coisa. Pela nossa própria experiência. Paulo dizia, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas ele dizia, não alcancei, era como dizer, não alcancei nada. Agora vou fazer uma coisa, vou prosseguir para aquilo que também fui preso por Cristo Jesus. Voltou a reafirmar, quanto a mim não julgo que o haja alcançado. Não julgo que o haja alcançado a quem? O problema é que com o exercício da mensagem do Evangelho e com a comunhão que tínhamos em Cristo, pensamos que já o alcançamos. Não, não o alcançamos. Ele é que nos alcançou a nós. Paulo entendia isto perfeitamente. Então ele dizia, prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso por Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que está atrás, porque elas atrás ficam e avançam para as que estão diante de mim. Eu queria convidar-te a que tu pudesses avançar para as que estão diante de ti. E a esquecer-te das que está atrás. Reconhece a tua condição. Aí onde estás. Sei como aqueles pastores. Está no sítio onde estás. Mas está alerta. Sei como aqueles sábios, inquires, podes ter dúvidas, eles não tinham todas as certezas, mas inquiriam, porque eles tinham ouvido dizer que iria nascer o Rei dos Judeus. Inquire. Tema Deus. Aquele grupo, tema Deus. Não temas as circunstâncias, elas vêm de uma maneira ou de outra. Cada dia traz o seu próprio mal, mas tema Deus. Inquire. Não queiras tu purificar o teu caminho, deixa que seja Deus a purificar o teu caminho. Não queiras tu lavar as tuas mãos como Pilatos. Não laves as mãos como Pilatos. Deixa que seja Deus, por meio da sua palavra, a lavar as tuas mãos. Deixa que seja Ele a fazer a obra em ti. Assuma a tua própria condição. Somos destituídos da graça de Deus. Mas Ele aprove salvar-nos a nós. Agora Paulo dizia, prossigo para o alvo. Prossegue para o alvo. É uma carreira com muitos quilómetros, mas há que prosseguir ao alvo, pelo prémio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Mas agora há algo que aqui parece que é um antagonismo. Ele diz comigo, pelo que todos, quanto já somos perfeitos. Então, mas espera lá. Se nós estamos a deixar as coisas, se assumimos a nossa condição, e vamos prosseguir a correr esta carreira ao alvo. No entanto, vê bem, Paulo agora diz que, pelo que todos quanto já somos perfeitos. Diz, já somos perfeitos. A questão é que tu e eu vamos olhar-nos, formos sinceros e vamos reconhecer que somos imperfeitos. Vamos reconhecer a nossa condição pecaminosa. Mas porquanto Cristo já nos alcançou, estás cá? Então Ele vê-nos como perfeitos. Mas Ele está a aperfeiçoar-nos. Estamos sobre construção. Então diz, há uma coisa a fazer simples. Compartilhei isso ainda no outro domingo. Haja em vós, pois, o sentimento que houve em Jesus Cristo, que não tendo que usurpar-se a sua condição divina, humilhou-se a si mesmo até ao sumo, até à morte, e à morte de cruz Ele foi obediente. Então, pelo todos quando somos perfeitos, sintamos isto. E é isto mesmo que temos que sentir, dizia Paulo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Sintamos o quê? Sintamos o quê? Porque Ele não diz o que é que temos que sentir. Sintamos isto mesmo. O que é que é isto mesmo?
é que apesar da nossa condição pecaminosa, apesar da nossa incapacidade de nos purificarmos, apesar da nossa incapacidade de corrigir-nos, Cristo vê-nos perfeitos. Porque nós não o amamos, senão que Ele amou-nos a nós. Ele veio por nós. E esta é a maior mensagem que existe. Pode existir no Natal ou todos os dias. Independente da nossa incapacidade. Se estamos onde Deus deseja que estemos, independentemente da nossa condição de fragilidade ou de potência humana, se estamos aí, Deus agrada-se de nós. Independentemente da nossa capacidade de conhecer ou saber, se temos um coração que inquire, como aqueles homens inquiriram porque ouviram que iria nascer o Rei dos Judeus, isso agrada a Deus. Se temos um coração que, apesar das nossas circunstâncias, tratamos de ser autossuficientes e fazer e acontecer, mas no fundo revertemos em favor do temor de Deus, isso agrada a Deus. Isso leva-nos a que Deus faça a sua obra em nós. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, sendo também meus imitadores e irmãos, e tendo cuidado que, segundo o exemplo que tendes em nós, por aqueles que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é a ventre, cuja glória é para a confusão deles. Porquê? Porque só pensam nas coisas terrenas. Somente pensam nas coisas terrenas. Assim que eu queria convidar-te nesta manhã que tu te levantasses e fechasses os teus olhos aí onde estás. Deus é aquele que te vai purificar. Este Deus que se celebra hoje em dia, este Jesus que nesta época se celebra por todo o mundo. O seu nascimento, de há mais de 2000 anos. Este que foi à cruz, que nos deixou incríveis promessas de sarar-nos, de limpar-nos, de restaurar-nos, de devolver-nos alegria em vez de lamento. E fecha os teus olhos e vamos orar. Mas antes de orar eu quero ler-te um verso. Nele temos todas as promessas. E Paulo dizia aos Coríntios: ora amado, pois temos que tais promessas, tantas. Deus trouxe-te promessa que te vai sarar, que te vai restaurar, que tu vais ser um nome no qual Ele manifestará a sua glória e as nações à tua volta vão espantar-se por quanta benignidade, por quanta prosperidade e por quanta paz Deus vai brindar-te. Ponto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia. Purifiquemo-nos, observemos a sua palavra, aceitemos a nossa condição insuficiente e ponhamos-nos diante de Deus, inquiramos, temamos e estejamos onde Deus quer que estejas e purifiquemos dessa maneira de toda a imundícia de carne e de espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Como? No temor de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero agradecer-te pela tua palavra, por cada um dos meus irmãos, por cada pessoa que pôde ouvir esta palavra, Senhor. Ela vem do teu coração, Senhor. Tu desejas um povo que ardentemente esteja no lugar onde tu os colocas, nas circunstâncias em que tu os colocas, e que eles possam reconhecer a sua condição e como aqueles pastores possam receber essas boas novas de que tu nascestes. Senhor, desejas que exista um povo na condição daqueles reis magos que possam ter incertezas, mas que tenham ouvido que há um rei, o rei dos judeus, aquele que vem trazer salvação ao mundo, e possam inquirir, possam olhar para os céus, possam abrir a tua palavra e inquirir, porque tu tens palavras de vida e palavras de promessa, de liberdade, de santidade, Senhor. E sobre todas as coisas que possamos temer, não ter medo, mas sim temer, reverenciar-te, porquanto tu és aquele que fazes a obra nas nossas vidas. Senhor, assim, limpa os nossos corações, Senhor. Ajuda-nos a que nos limpemos de toda a imundícia, Senhor, que seja de carne e de espírito, meu Deus, mas que possamos, meu Deus, ter a valentia de estar diante de Ti tal como somos, e que possamos abrir a nossa boca e sair pelo nosso coração aquela mesma nossa condição, porque Tu nos amas, Tu nos salvastes e Tu já nos vês perfeitos. Assim que, Pai, no nome de Jesus, oh meu Deus, queremos louvar o Teu nome,
Grandioso és tu, Senhor. Anima-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Restaura, Senhor, o gozo da nossa alegria, mas não permitas, Senhor, que o Teu Santo Espírito se afaste das nossas vidas. Permanece conosco. Continua a laborar nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus.